Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. O nosso tema, como temos falado, é sobre os conflitos da vida. E nós estamos estudando a origem da vida, o propósito da vida, o sentido da vida. E agora nós estamos estudando por que Deus criou o homem. Qual é a razão? Qual o motivo? Como que Deus criou o homem? Para que Deus criou o homem? E hoje nós vamos ler o primeiro. Deus nos criou para ser eterno. Deus nos criou para ser eterno. Deus, quando criou Adão e Eva, colocou ele lá no jardim do Éden e deu o jardim para ele guardar, cultivar, dar nome aos animais e ali ter uma vida de comunhão com Deus. A Bíblia narra que pela viração do dia, ou seja, de manhã ou à tarde, Deus aparecia ali e falava face a face com Adão e Eva. Ela não discorre como, mas que Deus aparecia ali e falava com Adão e com Eva. Então Deus criou o homem para ser eterno, mas o pecado, ele destruiu esta eternidade no coração do homem. Como que nós olhamos isso, que Deus criou para ser eterno? Eclesiastes capítulo 3, verso 11 diz: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Eclesiastes 3, 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Isso é maravilhoso, saber que Deus havia colocado algo precioso em nosso coração. E por causa do pecado, esse algo foi arrancado, tirado da nossa vida. Nós temos que entender o porquê que Deus nos criou para ser eterno. Por qual razão Deus nos criou para ser eterno? Por quê? A palavra começou para Deus não existe. Deus não tem começo. Ele abrange tudo, Ele criou todas as coisas. Então essa palavra não tem sentido para Deus, porque Deus é eterno. De eternidade a eternidade, Deus sempre será Deus. Deus eterno. Então nós temos que entender que Deus nos criou para ser eterno, porque Deus é eterno. E Ele quer que nós façamos parte desta eternidade com Ele. Por isso, quando Deus ele fala com o profeta Isaías para profetizar a respeito da vinda de Cristo, seu Filho, em Isaías capítulo 9, verso 6, ele diz: porque um menino nos nasceu, Jesus, um filho se nos deu, Jesus, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, Cristo Jesus, assim como Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Trindade, eles geraram a eternidade, Ele é o Pai da eternidade. Então, Deus é eterno, é o Pai da eternidade e Ele quer que seus filhos façam parte desta eternidade. Por isso que João 3,16, que fala da vinda de Jesus Cristo também, ele fala: Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo o que nele crê, em Cristo Jesus, não pereça, mas tenha a vida eterna, tenha a eternidade, seja eterno em Cristo Jesus para fazer parte da eternidade com Deus. E João capítulo 17, verso 3, e a vida é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ou seja, a vida eterna é conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro, e a conhecer o Filho do Deus verdadeiro, que é Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Deus enviou seu Filho unigênito para nos salvar, nos levar de volta para a eternidade.
Então você vê, Deus nos criou para sermos eternos, porque Ele é eterno, Ele é o Pai da eternidade. Então, diante disso, irmãos, nós estudamos hoje que Deus nos criou eterno. Por quê? Porque Ele é eterno e Ele é o Pai da eternidade. Então, diante deste fato, nós podemos dizer que a fé orienta o homem para a eternidade. A fé nos leva para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Esse é o nosso alvo. Prossigo para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. O sentido da vida é a vida eterna. O vazio que tem no coração do homem foi provocado pelo pecado. O pecado gerou a morte gerou a separação entre nós e Deus, a morte tirou esta vida eterna da nossa vida, e para voltarmos à vida eterna, nós temos que ir até Deus. E só existe um caminho para Deus, Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por meio de mim. Então, Deus nos criou homem eterno, para sermos eternos. Ele colocou esse desejo da eternidade na nossa vida, para que possamos voltar ao primeiro amor, voltar ao início de tudo, voltar para Deus e voltar a sermos eternos novamente. Quando Cristo voltar, para buscar aqueles que creram nele, João 3,16, tenha a vida eterna. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, hoje e para todos sempre. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos pelo teu grande amor, que nos amaste de uma tal maneira, e provou este amor por nós por meio do seu único Filho, que veio trazer o perdão, a salvação e, novamente, a eternidade para todos aqueles que nele crê. Obrigado, Senhor Deus, por tão grande sacrifício, por tão grande amor por nós miseráveis pecadores. Perdão, ó Pai, pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Abençoa-nos a cada dia. É a nossa oração. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.